Uma boa noite a todos. O meu nome é Cleire, eu sou da Instituição Espírita Cristo Consolador e eu já gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite que foi realizado por uma grande amiga minha, a Tânia, de fazer esse estudo nessa casa. E agora nós estamos vivendo um novo momento, uma nova forma de aprendizado, devido a essa nossa pandemia, né? E que nós possamos, então, mesmo distantes, estar juntos nesse estudo. Vamos fazer uma prece inicial para a gente dar início à reunião. Vamos, então, pedir aos benfeitores espirituais que nos auxiliem nos estudos, que possa Jesus estar presente em todos esses lares que estarão vendo essa live, que possam ser todos protegidos. Agradecemos todos essa oportunidade de estarmos aqui. E na prece que Jesus nos ensinou, vamos iniciar. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todos os males, especialmente os nossos males interiores. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos dar início à nossa reunião. Bom, eu escolhi como tema para essa noite um dos grandes ensinamentos e vivências da época de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. É uma das mais belas ocorrências que eu acho, que é pela ocasião da visita de Jesus numa aldeia da Judéia, em Betânia, que era a visita das irmãs na casa das irmãs de Marta e Maria. Conta-se que Jesus e seus discípulos entraram na aldeia e foram acolhidos por essas jovens irmãs, que eram muito bondosas e cujos sentimentos a Deus e a Jesus eram verdadeiros. Eu gostaria de atentar para esses dois adjetivos das irmãs. Eram muito bondosas e os sentimentos a Jesus eram verdadeiros, das duas. Mas havia entre elas um traço que as distinguia. E Jesus soube apreciar e colocar os seus ensinos sobre esses traços. Com a chegada de Jesus na casa delas, cada um teve uma reação diferente. Maria, ali, ela ficou totalmente envolvida e ela sentou-se aos pés do mestre e pôs-se a ouvi-lo. Para ela, uma grande oportunidade, ela estava maravilhada com os ensinamentos do Cristo. Tudo parou para ela naquele momento. Afinal, o mestre estava ali e ela poderia ouvi-lo, aprender junto com Jesus. Marta também amava o Cristo, mas estava muito preocupada com todo o serviço. Tinha uma residência modesta, mas ela queria recebê-lo da melhor forma. Afinal, também, era o Cristo que estava ali, era um grande convidado. Queria oferecer-lhe a melhor refeição, mas para isso, ela inquietava-se, indo e vindo de um lado para o outro, sem paradeiro. E Marta era assim mesmo, afoita, correndo de lá para cá. Quando ele estava fazendo uma refeição, ela estava lavando os pratos e procurando alguma coisa para fazer dentro de casa. Na conversação ali, Jesus trazia uma ternura tão grande, uma compreensão, uma sublimidade nas suas palavras, que o ambiente passou a ser envolvido por aquelas energias positivas. Imaginem só Jesus dentro do nosso lar. Ele falava ali sobre humildade, sobre o perdão, incentivos ao perdão, né? Ele falava sobre fraternidade, dava doces consolações para aquelas almas sofridas ali da época e fazia as referências à necessidade do trabalho construtivo. Maria continuava ali, aos pés de Jesus, embriagada pelo amor evangélico. A presença de Jesus representava para ela uma maravilhosa
oportunidade de elevação da sua alma sensível, que ela não gostaria de perder. Então ela continuava aos pés de Jesus. De menos importância para Maria, parecia o serviço que a irmã estava realizando, atarefada, entrando e saindo de um lugar para outro, o que deixava Marta mais inquieta, ver a irmã ali de uma certa forma parada. Realmente é difícil a gente trabalhar, estar achando que nós estamos fazendo o máximo que nós poderíamos e uma pessoa ali não estar fazendo na nossa concepção nada, se nós não observarmos o acontecimento do momento. E Jesus continuava ensinando. Num dos instantes que ele exaltava a necessidade do trabalho, Marta então se detém ali na sala. Começa a observar tudo. Vê Jesus falando, mas observa Marta ali para ela elevada, mas para ela sentia que ela estava parada. Não estava fazendo nada, porque nem estava ajudando. E ouvindo então as derradeiras palavras de Jesus, em referências ao trabalho construtivo, à necessidade do dever bem cumprido, ela então, cansada, queixosa e mal-humorada, lança uma pergunta para Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Olha só a pergunta que ela fez para Jesus ali. Deve ter havido um certo constrangimento ali naquele momento. Porque Jesus era chamado a opinar numa coisa rotineira, uma situação trivial, justamente sobre as duas irmãs, as anfitriãs dele, ali que estavam, que tinha sido convidado por elas para estar ali naquele momento. Jesus era o hóspede. O que responderia o mestre? Quem estaria certo ali? Marta ou Maria? Ele reprovaria o que Maria tinha feito, que é ouvi-lo naquele momento, esquecendo das coisas que Marta estava fazendo, indiferente às coisas da irmã? Censuraria ou exaltaria Marta, que estava ali, presente, se mostrava prestimosa, mas afoita e mal-humorada? O que diria Jesus? Alguns instantes então se passaram e Jesus, com aquela voz terna, carinhosa, com muita compreensão, respondeu a pergunta de Marta. Marta, Marta, estás inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Essa passagem deixou alguns a impressão de que a vida contemplativa seria mais importante do que a vida de ação. Mas certamente não foi esse o ensinamento. Marta e Maria é uma lição para todos sempre, para nós que vivemos aqui encarnados. Jesus certamente não era a favor da ociosidade. Os seus discípulos, os apóstolos ali, eram todos trabalhadores, a maioria inclusive pescadores. E ele também era carpinteiro como seu pai. Ele não disse que o serviço para a vida material era dispensável, pelo contrário. Mas ele sabia da necessidade de se reservar um tempo para o aprendizado e o trabalho espiritual. Então, na lição, ele não olhou Maria como se ela estivesse ali parada, perdendo tempo, indiferente à irmã. Era a oportunidade de aprendizado daquele momento e que ela soube escolher a boa parte que nada e ninguém lhe poderia tirar. Na lição, nós não podemos negar que, de certo modo, a preocupação de Marta era justa. Afinal, ali eles tinham hóspedes e era um grande convidado. Ela gostaria de ser uma ótima anfitriã. Era uma pessoa tão especial, Jesus, né? Mas a presença de Jesus ali tinha outro sentido. Ele não estava preocupado com a melhor refeição. Ele não estava preocupado se a casa estava toda arrumada.
logicamente, a casa estava organizada. Marta e Maria eram pessoas disciplinadas. Tudo estava ali a contento. Ele, então, estava ali para alimentar as pessoas e não ser alimentado de uma certa forma com a melhor refeição. Ele estava ali para dar o seu pão espiritual, a palavra divina através do Cristo. Maria, por outro lado, não queria perder a oportunidade de hospedar Jesus também, mas principalmente no seu coração. Não vacilou e pôs-se a absorver os ensinos do Cristo naquele momento, seus valiosos ensinamentos. Ela não ignorava que a arrumação dos aposentos, a refeição, poderiam ser adiados para depois da palestra, sem prejuízo algum. Estava ali na mente dela, com certeza. Não estava deixando apenas para depois. Poderiam juntas ouvir o mestre e cuidar da refeição e da arrumação dos aposentos depois. Porém, Jesus, ele não censurou Marta. Se nós observarmos lá na lição, ele não falou nada porque ela estava trabalhando enquanto ele ensinava. Era uma escolha de Marta. E ele respeitou essa escolha. O que ele disse, que estava deixando Marta inquieta e afoita em demasia, era sua preocupação, que nem conseguiu enxergar o que Maria estava fazendo, absorvendo os ensinos do Cristo. Achava que ela estava perdendo seu tempo. Por isso Jesus, ele adverte Marta a sua inquietação diante dos problemas rotineiros da vida. Ele falou da escolha de Maria, que naquele momento era o melhor e que ela não perderia nunca o que ela estava aprendendo. Há na existência de toda criatura duas partes. E todos nós temos essas duas partes. Vamos dizer assim, duas visões de mundo. A parte material, que está representada pelas obrigações da vida. Aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, para o nosso progresso, para o nosso conforto. E a parte espiritual, representada pelos deveres, relacionados à alma eterna. E todos nós vivemos essas duas partes. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos e no momento nós estamos vivendo a encarnação no mundo material e com necessidades diante do corpo físico. E também a vida material, ela é muito importante para o progresso espiritual. Nós não devemos desprezar nenhuma das duas. Saber o que é importante num horário ou no outro. As duas oferecem oportunidades para todos nós. A parte material, ela é representada logicamente por Marta, que estava ali, era necessária, muito necessária. Mas é a parte passageira, é a parte temporária, como a vida material. Que quando nós desencarnarmos, nós vamos deixar aqui. Mas é necessária naquele momento. E a parte espiritual representada por Maria, que é imperecível, é a bagagem que nós carregamos depois do desencarne do corpo físico. A lição de Jesus, então, ela é muito simples de Marta e Maria. Nossa vida, no dia a dia, ela é feita de escolhas a todo momento. E nós temos que estar aprendendo a escolher o que é primordial e o que é secundário para a nossa vida. Não deixando jamais em desleixo a vida material, mas reservando sempre um tempo, a boa parte para a nossa atividade espiritual, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso e para tudo que a vida de espírito nós precisamos fazer. Para tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. E essas escolhas, elas são feitas logicamente pelo grau de maturidade espiritual e moral que nós temos. E era exatamente o traço que distinguia Marta de Maria. O aluno mais aplicado, ele avança mais rápido. E o aluno que já está mais adiantado, ele sabe fazer melhor as suas escolhas. Maria e Marta.
Marta se preocupava com muitas coisas, mas especialmente as coisas materiais, a que deixava ficar ansiosa, inquieta e muitas das vezes mal-humorada, nem estressada. Maria também se preocupava, mas naquela hora que tinha uma oportunidade de aprendizado, era uma oportunidade única, ela soube aproveitar, deixou tudo e pôs-se a ouvir o mestre. Era a oportunidade, porque Jesus estava ali naquela hora. E são as escolhas que nós fazemos. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele fala assim, que nós somos espíritos muito inquietos ainda, que nós ficamos muito afoitos, mas que nós vamos chegar num grau em que isso não vai acontecer. E para que isso aconteça, para que nós conseguimos um controle maior sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, que tenhamos mais essa quietude interior do trato com os problemas, com as situações da vida, só vai acontecer quando nós deixarmos as coisas materiais para trás das coisas espirituais. A espiritualidade nossa possa se sobrepor à nossa visão da matéria. Fazendo o contrário, nós sempre seremos visitados pela queixa, pelo estresse, pelas nossas ansiedades. É que a nossa materialidade está sobrepondo a nossa espiritualidade. Eu acho que isso significa que nós estamos sintonizados muito com as Martas do mundo, né? Isso, vamos dizer assim, é uma reflexão para todos nós. É bom nós analisarmos. Porque nós temos um traço muito forte na vida material de Marta. E invertemos muitas vezes os nossos papéis, os nossos valores, as coisas que nós identificamos para nós como se fosse a melhor para aqueles momentos. Nós deixamos de escolher a boa parte, as boas escolhas. É bom que a gente sempre analise isso, né? Agora, se nós já nos sentimos parte da história de Marta e Maria, é uma posição de uma certa forma já confortável. Por quê? Porque as duas irmãs eram bondosas, eram generosas, pessoas honestas. E isso já é um ponto muito importante. Se nós já fizermos parte disso, já estamos um pouco adiantados, mas muita coisa ainda temos que chegar. Nós temos que nos situar e ver qual personalidade nós estamos situados. Marta ou Maria? O que sobrepõe para nós? A vida material ou a vida espiritual? Porque há muita gente no mundo que vive na posição de Marta. Generosa, fraterna, mas ali afoita, desassossegada, inquieta, devido a participar mais a sua mente nas coisas materiais, nas coisas perecíveis. E às vezes com dificuldade de enxergar o que é melhor em determinados momentos. Há quem se inquiete pelos afazeres domésticos. Não estamos falando em desleixo, não estamos falando na falta de higiene, de organização, porque tudo isso é muito importante para a nossa disciplina, para o nosso lar, do ambiente de nosso trabalho. É importante que exista tudo isso. Eu estou dizendo quando se torna excesso, obsessivo alguma coisa e nós esquecermos a outra parte. E nós nos inquietarmos por essas situações. É apenas a falta desse equilíbrio. Há quem se inquiete na busca excessiva dos cuidados com o corpo. Aí não estou falando daquilo que leva à nossa autoestima, do bem-estar e também da nossa saúde. Afinal, o corpo é instrumento do espírito. Só que quem valoriza demais e transforma o corpo em ferramenta de atração, de sedução, pode ter quedas morais, comprometimentos espirituais por essa valorização demasiada ao corpo. Poderíamos ainda analisar as ansiedades pelo poder, pela conquista dos bens materiais, a busca do prestígio, levando as pessoas, às vezes,
ao egoísmo, ao orgulho. São situações na nossa vida que nos prendem mais à vida material. Tem um lado, sim, que é para o progresso, que é necessário, a busca da melhoria. Tudo isso é muito importante. Mas nós temos que ver também o que nós estamos deixando de verdadeiro para trás. Na vida, tudo tem que ter a ver um ponto de equilíbrio. Tudo. É o certo e o errado, nós estamos ali numa linha tênue, fazendo escolhas a todo momento. E nós temos que saber um ponto de equilíbrio para tudo. Os afazeres e as conquistas da vida material são muito importantes, mas tem que ter um momento também para o lado espiritual. Quando não há equilíbrio entre os interesses materiais e os interesses espirituais, quando a gente esquece essa boa parte ensinada pelo Cristo, a gente corre o risco de ir com nota baixa no nosso planejamento reencarnatório. Nos ficarmos decepcionados com nós mesmos, quando nós partirmos daqui e ver que nós demos muito mais valor nas coisas da matéria do que aquilo que nós planejamos antes da nossa encarnação. Tem uma história do livro O Gigante Deitado que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho ela bastante interessante. Ela se chama assim, O Suicida. Conta-se que num certo domingo, Eurídice, era irmã de Jerônimo, ela telefonou para Dona Terezinha e pediu para que ela levasse uma pessoa que estava chegando de São Paulo para a casa de Jerônimo, que era o seu irmão. Ela estaria lá, né, na casa de Jerônimo. Então, Dona Terezinha pegou esse senhor e levou. No caminho, ele ficou muito estranho. Ele não conversou, não falou uma palavra para Dona Terezinha. Mal-humorado, meio estranho. Chegou na casa de Jerônimo. O homem estava tão desesperado ali que ele ouviu Jerônimo e alguns jovens que estavam no fundo da casa sorrindo. E ouviu aquela gargalhada de Jerônimo. Jerônimo, para explicar para vocês, era um mineiro de Ituiutaba. Ele viveu 30 anos da sua vida paralisado. Não movia nem o pescoço, nem os braços, nem as pernas. Ele viveu 20 anos da sua vida cego. Nada podia fazer. Dessa forma, nada podia em relação às suas limitações. Mas, independente das suas limitações, viajou o Brasil inteiro fazendo palestras numa cama que fora desenhado para ele, que a espiritualidade disse depois, inclusive, que se não fosse aquele desenho daquela forma, a sua saúde não aguentaria e ele desencarnaria. E ele fazia palestras, ele cantava e ele consolava, independente das suas limitações. Jerônimo, então, a Dona Terezinha chega e fala assim, Jerônimo, aqui tem um senhor que veio de São Paulo e gostaria muito de falar com você, mas eu acho que ele gostaria de falar a sós. E Jerônimo, então, pediu para que os jovens que estavam lá se retirassem por alguns momentos. E eles saíram e ficou Jerônimo, Dona Terezinha, que estava ali para administrar alguns remédios, que ele não tinha condição de fazer sozinho, e ficou esse senhor. Ele, então, deu a palavra para esse senhor. Ele falou assim, é uma lembrança que eu não disse. A hora que ele ouviu de longe Jerônimo dando aquelas gargalhadas, ele soltou as primeiras palavras ali para a Dona Terezinha. Falou assim, mas não é possível, não é possível. Estão esperando que uma pessoa feliz desse jeito possa me consolar? Eu já vi que eu perdi o meu tempo aqui. Mas Jerônimo ali chamou ele para a conversa e falou, pode falar o que o senhor está precisando. Ele falou assim, olha, senhor, é o seguinte, algumas semanas atrás, uma semana atrás mesmo, eu era uma pessoa muito rica. Eu tinha grandes posses, uma fazenda com o maior conforto. Tinha eletricidade, que era numa época, era difícil a eletricidade ainda, até um campo de aviação. Mas aconteceu o seguinte, eu fui vender essa minha fazenda
e entrei no negócio furado. A pessoa, ao passar a escritura, ela me deu uma nota fria. Aí Jerônimo ficou assim, o que é nota fria? Ele falou assim, uma duplicata sem valor. Nome falso, tudo falso. E aí eu fui lá consultar o advogado, ele falou que não adiantava nada eu fazer alguma coisa, porque eu já havia caído no conto do vigário, vamos dizer assim. Aí eu estou aqui por causa de um amigo. Porque o que acontecia comigo? A minha família se tolerava. Eu nos meus weekends, a minha esposa nos chás beneficentes. Meus filhos jovens tinham dinheiro para sair para os lugares que eles queriam. Só que aí eu perdi tudo. E eles começaram a me cobrar o conforto, as saídas. E eu não tenho mais nada, a fazenda, não tenho mais nada. Isso para mim era impossível continuar vivendo. Então eu fui numa farmácia e fui destinada a comprar um medicamento para eu colocar fim na minha própria vida. Só que lá um amigo, sabendo das coisas que eu tinha vivido, viu o remédio que eu estava comprando e perguntou: por que você vai usar isso, fulano? Eu não vou admitir que você faça o que você está pensando, que você leve esse remédio. Ele falou assim, como assim? Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Mas ele falou assim, tudo bem, você faz o que você quiser. Mas, primeiramente, eu gostaria que você visitasse um amigo meu em Ituiutaba, o meu amigo Jerônimo. Eu pago a passagem. E você vai e conversa com ele. Depois você toma as decisões necessárias para a sua vida. E ele falou, então eu estou aqui. Mas eu vejo que você é uma pessoa tão feliz, dando gargalhadas a todo momento aí, que não sabe o que é uma pessoa em sofrimento. Então eu já vi que eu perdi meu tempo. Aí Jerônimo pensou um pouquinho, né? Ele não viu todas as limitações que ele tinha ali. Ele não percebeu que ele não movia o pescoço. Que ele estava apenas numa só direção. Que tinha uma pessoa ali para ministrar ele remédios devido às dores altíssimas que ele tinha. Mas ele não enxergou esse Jerônimo. Jerônimo pensou e respondeu, falou assim, olha meu amigo, eu percebi que realmente o senhor está sofrendo muito. Muito mesmo. E eu sinto muito por tudo isso. Mas vamos dizer que essa pessoa que lhe tirou a fazenda, que lhe deu essa nota fria, volte e diga o seguinte, eu lhe devolvo a fazenda, mas em troca eu quero um olho seu. Ele se assustou e disse, falou assim, como assim? Um olho? Que bobagem, Jerônimo. Nossa, um olho é muito importante, disse Jerônimo. Vamos então, ele que peça então um braço seu. A fazenda inteira com todas aquelas riquezas, por um braço seu, só um dos dois. Que bobagem! Como você diz uma coisa dessa? Então eu poderia dizer, talvez a sua perna fosse mais importante. Falou, isso não é conversa, isso não existe. Jamais. Falou, meu amigo, então eu quero dizer para você que você não é uma pessoa pobre, que você não ficou uma pessoa pobre. Não se tornou. Você é um arquimilionário das bênçãos divinas. Porque tem muita gente que não sabe o que vai comer hoje, sendo que ontem não teve do que se alimentar. Precisando de braços fortes, de olhos que podem ver, de pessoas que têm pernas sadias, que possam auxiliar. Levando um alimento, levando alguma coisa, para que eles possam se restabelecer na vida. Você disse que a sua família está desunida. Una todos no trabalho e no serviço ao próximo. Modifique realmente a sua vida em relação a isso. E que você, com certeza, vai ser feliz. E vai deixar a sua família feliz.
Ele ouviu Jerônimo e saiu dali satisfeito. E saiu dali com uma nova proposta de vida. E conta neste livro Gigante Deitado que ele depois ligava várias vezes. Ó, Jerônimo, eu estou aqui, na campanha do quilo. Sou eu e mais 8 companheiros que está fazendo. E olha, a minha esposa agora está junto comigo também, nas doações, nas coisas que nós fazemos. E meus filhos estão trabalhando. E à noite nós nos reunimos em casa para conversarmos. Coisa que nós não fazíamos, que nós conversávamos apenas por bilhetes. Interessante essa história, né? O que acontece? Mostra uma ligação muito íntima daquela pessoa com os bens materiais. Não era nem Marta e muito longe de Maria. Ele perdendo os bens materiais, ele pensou em suicídio, perder sua própria vida. Por quê? Porque os bens materiais para ele eram chão, era o que ele tinha. A sua vida estava alicerçada nos bens materiais. Só as mudanças de interesse fez com que ele não perdesse a sua existência. E às vezes na vida material, nós vamos nos iludindo. Nós vamos deixando de dar conta que nós somos espíritos eternos, mesmo tendo consciência disso pela doutrina espírita. Os espíritas se enganam muito e deixam muitas coisas para trás, mesmo tendo muito conhecimento. Vamos nos tornando insensíveis sem perceber. Nos distraímos em busca das coisas materiais e deixando a boa parte para a próxima encarnação, dando mais valor a coisas efêmeras, né? E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos valorizando mais, o lado material ou o lado espiritual. Lembrando da frase, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, partindo de coração vem sentimentos, né? Se nós alicerçarmos o nosso coração nos bens materiais, os nossos sentimentos serão negativos. Se for nos bens espirituais, os nossos sentimentos estarão mais apurados. Qual que é o nosso chão? Onde depositamos as nossas fichas da nossa existência? É uma análise que nós temos que estar fazendo. Nós estamos vivendo hoje um momento muito peculiar. Esse lado da pandemia, né? Nós não imaginaríamos nunca que viveríamos uma situação dela. Embora a doutrina espírita diga que muitas coisas estarão para acontecer devido a estarmos em transição planetária. Estamos num momento onde, por causa da pandemia, foram retiradas muitas coisas de nós. E que às vezes eram excessos. Excessos que estavam levando aos desregramentos espirituais, às quedas morais, que nós temos que estar observando nesse momento agora. Muitas coisas eram excessivas para nossas vidas, ilusões, e foram afastadas durante essa pandemia. Estamos aqui ainda. Talvez para nós pararmos e analisarmos o que estávamos vivendo. Muitos estavam esperando a sexta-feira. Quando vocês ouvirem isso, observem. Estavam esperando também a sexta-feira? Ou seja, a semana não é uma semana boa, esperarmos a sexta-feira como se a vida só acontecesse nos finais de semana? E não estou falando de descanso, da necessidade do corpo, da mente, não. É que muitos aproveitam os finais de semana como se a vida existisse só ali, com os desregramentos, com os acontecimentos, às vezes nada morais. Nada que pudesse acrescentar para a sua vida de espíritos. Foram afastadas de nós coisas, mas também foram afastadas pessoas queridas. E quando nós encontramos agora,
nós não podemos abraçar, nós não podemos apertar as nossas mãos, demonstrar o nosso carinho da maneira que nós gostávamos. Nós usamos agora máscaras para nos proteger um dos outros. Mas estão retirando as nossas máscaras. Porque nós estamos tendo que observar quem realmente nós somos. As escolhas que nós fazíamos e as escolhas que nós podemos fazer agora. Observar quais eram as nossas prioridades. O que nos angustia nesse momento agora? Muitos estão querendo voltar à normalidade. Mas é importante nós nos conscientizarmos que nós não podemos voltar àquela vida que nós chamávamos de normal. A pandemia e todas várias outras situações que já aconteceram e vão acontecer, tem um propósito. E o propósito que acontece todas as vezes é para as nossas mudanças. Deus, Ele deixa que aconteça as coisas que realmente é provocada por nós, para que nós aprendamos com tudo isso. Então, de todo mal, a gente tem que tirar um bem. Se antes nós estávamos num corre-corre frenético, esquecíamos as pessoas, as visitas necessárias, hoje muitos têm esse tempo e não pode fazer. Então, o que é importante para nós? O que nós estávamos buscando na vida? Nós não podemos fazer as escolhas de antes, porque a lei não permite. Nós não podemos ir a lojas, aos shoppings, às praias. Temos que fazer outras escolhas. Mas a todo momento que nós fazíamos isso, essas escolhas, eram necessidades? Não estou falando que nós não temos necessidade de lazer. Com certeza temos a necessidade do lazer. Mas isso não pode sobrepor as coisas espirituais. Nós temos que ter o nosso tempo. E tudo isso, esse corre-corre frenético que a gente sempre vive, é que nos deixa ansiosos, inquietos e estressados. Há um porquê, como eu disse, de estarmos vivendo tudo isso e são as nossas mudanças. Do que nós precisamos mudar? Porque tudo na vida é feita de escolhas. E agora a gente está tendo que fazer algumas escolhas, né? Precisamos tirar de todo esse mal que nós vemos um bem. Cuidar do nosso corpo, sim. Procurar o melhor alimento para a nossa saúde, para a nossa cura, para revigorar o nosso corpo. É muito importante. Mas não esquecer também do que nós necessitamos do alimento para o nosso espírito. A boa conversação, a boa programação. Tudo que é necessário, as leituras necessárias para o nosso espírito. Nós podemos escolher o que é bom, o que é ruim. Os diálogos proveitosos para as pessoas. Tem tanta coisa aí na internet ali que nós agora estamos tendo um tempo, não estou dizendo todos, mas estamos tendo tempo para ver, nós podemos escolher o que é bom, o que é proveitoso e o que não é. Então a gente tem que ter uma ótica superior diante da nossa vida, né? Enxergar agora as pessoas, verdadeiramente o que é importante para nós, ver a boa parte, o que nós estávamos vivendo e o que nós estamos necessitando diante da humanidade, não diante de coisa. Enxergar as lições que a vida quer nos apresentar agora. E isso individualmente. Nós temos que olhar para nós mesmos. Por isso que a vida nossa sempre, e foi o que o Cristo nos ensinou, requer oração, para a gente estar sempre sintonizados com o Pai, e é vigilância para que nos livre dos maus pensamentos, das sintonias negativas com o mundo, com as afinidades espirituais, que podem nos levar a comprometimentos. Inclusive com a mídia também, né? Que tem as coisas positivas, mas tem muitas coisas negativas que deixam a gente em momentos muito ruins também. Inclusive, a nossa mente nos deixa muito abalada. Tem uma outra história que eu gostaria de estar passando, está no livro Encontros e Desencontros, de Richard Simonetti. E lá fala que Lana
que era uma senhora, ainda um pouco jovem, ela estava assim sempre um pouco estressada, porque ela cuidava de uma mãe dela que tinha 75 anos. Ela, que era, essa senhora, era bastante inquieta, porque ela não conseguia se cuidar sozinha. Ela estava assim, sempre procurando a filha para alguma coisa. E o marido e os filhos, que eram netos dessa senhora, ficaram assim um pouco aborrecidos, porque ela retinha tanta atenção da mãe, da esposa, que eles não raro falavam para ela. Falaram assim, olha, precisa internar sua mãe num asilo, num abrigo de idosos, será muito melhor. Mas ela não admitia aquilo, porque ela era uma estudante da doutrina espírita. E ela sabia, de acordo com o evangelho, do honrar pai e mãe, que precisava ali na velhice e nas necessidades ter o apoio dos filhos. Então ela não admitia. E o Consolador, o codificador do Espiritismo, falava que nós somos grandes devedores dos nossos pais. E a mãe tinha sido uma pessoa tão generosa para ela, com os filhos, com o esposo, durante toda a vida. Era a hora dela retribuir. Isso porque ela tinha um conhecimento. Ela não queria ser uma má aprendiz, ela queria tirar uma boa nota ali, do aprendiz do Espiritismo. Mas havia ainda alguns momentos que o asilo parecia uma coisa tentadora, porque achava muito difícil. Até que ela travou conhecimento com Heloísa. Era uma nova participante do Centro Espírita que ela participava. E para estreitar laços, um dia ela foi fazer uma visita na casa de Heloísa. E chegando lá, ela viu Heloísa em voltas com os cuidados com a mãe. Uma mãe bem velhinha já, cega, quase surda de tudo, e toda hora reclamando a presença de Heloísa. E ela deixava nas suas palavras vacilantes, quase a todo momento, o medo de ser abandonada à própria sorte. Aí quando estavam as duas sozinhas, ela falou para Heloísa. Falou, minha amiga, os nossos velhos nos dão muito trabalho, né? Heloísa humildemente respondeu. Na verdade, são as limitações, é assim mesmo, né? A velhice, ela impõe grandes limitações. É como se a pessoa ela voltasse a ser criança. E isso faz com que ela tenha muitas necessidades e dependência também, uma sofrida dependência. A Ilana, olha, confesso, eu não tenho paciência para isso. Eu só cuido da minha mãe e procuro fazer o melhor por ela, porque o Espiritismo me ensina que elas são grandes, nós somos muito devedoras das nossas mães. Porque elas fizeram muitas coisas. E realmente, Heloísa, a minha mãe me ajudou muito. Cuidou muito bem de mim, lembro dela até dos medicamentos que eu tomava quando eu estava doente. Quando eu casei, também me auxiliou muito. Muito carinho para os netos. Mas olha só, eu não tenho essa paciência. Aí, Heloísa respondeu, falou, olha, eu sou ainda estou muito iniciante na doutrina. Não conheço quase nada. Eu deixo me guiar pelo coração. E eu acho que a minha mãe está necessitada de mim agora. Então eu faço o melhor por ela. Ela falou, você tem irmãos? Ela disse assim, nós somos em 8. Falou, nossa, 8 irmãos? E a sua mãe tem essa... acha que pode ser abandonada? Ele falou assim, exatamente. A todo momento ela acha que pode ser abandonada. A Ilana, curiosa com aquela situação, pergunta. Falou, mas há algum fundamento para isso? Alguma coisa que você ou seus irmãos disse para ela que deixou ela assim tão inquieta? Ela falou assim, talvez porque ela nos deixou a todos. Como? Deixou a todos? Abandonou? Exatamente. Quando meu pai faleceu, um mês depois, ela conheceu um homem
e se apaixonou perdidamente por ele. Só que ele não aceitava as crianças, eram 8. E ela partiu e nos deixou. Mas como que vocês fizeram? Olha, eu tinha 16 anos e o meu irmão mais velho tinha 17. O mais novo tinha 2 anos. Foi um tempo muito difícil. Eu trabalhei como serviçal doméstica durante muito tempo. Mas as coisas foram melhorando e nós vencemos. Hoje nós estamos numa fase muito boa. Todos estão casados e estão bem. Estamos aqui cuidando da nossa mãe. Lana ficou perplexa com toda aquela situação. Quantos anos, quanto tempo vocês ficaram longe da sua mãe? Falou assim, nós ficamos vários anos. Nós encontramos faz 2 anos. Falou, mas e aí? Ela já estava quase cega, assim, e o esposo dela já tinha uma doença, um câncer de estômago quase terminal. Logo que ele morreu, faleceu, a gente trouxe ela para a gente cuidar. Mas como assim? Ela falou assim, olha, isso Lana explicando. Como que você consegue fazer isso? Se eu não fosse espírita, eu não faria por a minha mãe. Imagina se ela tivesse abandonado a família por um pilantra qualquer. Ela falou assim, olha, como eu disse, sei pouco da doutrina ainda. Mas no meu coração não há lugar para o ressentimento. E nem dos meus irmãos. E eles compartilham desse sentimento e nos ajudamos. Nós consideramos que ela tinha uma doença moral. Que agora é o momento da necessidade e que nós podemos auxiliar. Lana, então, perplexa, se despede e vai embora. Percebendo que a sua amiga era muito mais adiantada do que ela em evolução moral, embora não conhecesse tanto da doutrina espírita, que ela precisava acelerar o seu passo e modificar os sentimentos, modificar a forma de fazer, não simplesmente porque tinha que fazer. Adiantado estará o aluno que faz o bem pelo bem, não porque ele é necessário fazer pelos nossos ensinamentos. Então, que nós possamos melhorar a nossa humanidade e conviver melhor com o nosso próximo. Estamos todos doentes e precisamos de cura. Uns mais e outros menos. Qual a mudança pessoal que nós estamos precisando? Qual a reflexão que toda noite nós precisamos fazer? Quem sou eu? O que eu preciso mudar? O que eu fiz no dia de hoje que desagrada a espiritualidade, que desagradaria Jesus? Jesus nos espera, mas nós podemos acelerar o nosso passo. Que nós não esqueçamos o ensinamento do Cristo. Amar ao próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é aquele que mais próximo, é o que nós estamos vivendo ali mais estreitamente agora, dentro de casa. Mas se estende também diante de toda a humanidade. Aquele que nós estivermos juntos. E Jesus deixou o ensinamento. Tudo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que também fizeste. É o convite de Jesus à ação, ao trabalho espiritual com o amor. Conta-se que um homem viu uma criança ainda pequena atravessando uma enxurrada, carregando uma pessoa, uma criança menor nas costas. Ele ficava até tortinho assim para passar aquele negócio para não escorregar, estava ali pesado. E ele acompanhou aquele garoto. Passando a enxurrada, ele foi conversar, falou assim, nossa, foi muito difícil com certeza você atravessar, né? Porque ele é muito pesado. Aí a criança, com aquela inocência, né? Falou assim, não, moço, não é pesado, não. Ele é meu irmão. Acho que dá para entender, né? A nossa reflexão. Certamente, com amor, as nossas provações serão bem mais fáceis de carregar.
E fica aí então para as nossas meditações. É hora de nós recebermos a visita do Cristo, sim, como Marta e Maria, mas que nós o recebamos como Maria, que nós hospedemos ele no nosso coração e ofereçamos o que nós temos de melhor, tirando o tempo para ele, para o aprendizado e para viver o nosso dia a dia com o ensinamento. Que nós sejamos bons amigos, que nós sejamos bons pais, bons filhos, bons irmãos, bons empregados, bons chefes e excelentes discípulos do Cristo. Que Deus possa nos guardar. É isso que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Então eu vou fazer uma prece de encerramento, já agradecendo as pessoas da casa por essa maravilhosa oportunidade que eu tive hoje aqui. E pedir para que isso seja levado realmente aos corações das pessoas, que todos que forem ouvir essa live e a mim mesma, que nós possamos ter um bom aprendizado. Então vamos à nossa prece de encerramento. Que o bom Deus, a misericórdia divina, possa nos abençoar a todos que estão nas suas casas, nos seus lares, passando por alguma dificuldade, passando pelos problemas da vida, que é comum na vida da matéria, que possamos estar com os pensamentos sempre unidos ao Cristo e agora receber todos os medicamentos que a espiritualidade está aqui para nos oferecer. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em todas as tentações da matéria. E livra-nos desses males, que é o que nós temos dentro de nós. Com essa oração, nós estamos encerrando essa reunião de hoje. Muito obrigada, Jesus.